Oxalá todos os irmãos, Oxalá de Alxa, todos os irmãos. Hoje vamos falar um conteúdo que refere-se ao final dos tempos, que é a abertura dos 7 selos. Eu acompanhar aqui no meu computador. Significa o livro selado, significa a abertura dos selos, qual é o tempo da abertura, estaríamos nós às vésperas de presenciar a abertura dos selos? Então, eu vou fazer a primeira parte para não ficar muito extenso e depois vocês procurem a parte 2, que eu gravarei outro dia. Então, queremos aprofundar um conhecimento, a interpretação messiânica e sobre o tempo que nós estamos vivendo. Então, esse programa, esse vídeo, vamos dizer, é para você que possa estudar e entender a profundidade. Então, o livro selado, na visão judaica, aqui nós temos na visão judaico-messiânica, a redenção escatológica está diretamente ligada à restauração da posse legítima da terra, cuja herança foi prometida a Abraão, Isaac e Jacó, que é Isaac e Jacó, e cujo legítimo herdeiro é o Mashiach, que é Yahushua. A Bíblia revela um documento selado, um livro com 7 selos nas mãos daquele que está no trono. O único digno de abri-lo é o Cordeiro Sagrado, nosso Salvador, ou seja, o Mashiach. Então, isso é bíblico, está na palavra. Isso ecoa diretamente a ação profética de Irmial, que é o Jeremias, que sela uma escritura de posse de terra como sinal da futura redenção de Israel, que é Israel. Então, vamos falar sobre o acontecimento a respeito de Irmial, quando Israel foi invadida pela Babilônia e eles foram levados cativos com a ordem de Nabucodonosor, não é? Então, dizendo que retornaria aquela propriedade e seria por direito de herança. Então, vamos analisar aqui o livro selado, a escritura de posse Irmial 32. Comprei, pois, o campo de Chanamel e pesei-lhe o dinheiro, assinei a escritura, fechei, chamei testemunhas e pesei-lhes o dinheiro numa balança. Tomei a escritura da compra, tanto que estava selada, conforme o mandado e os estatutos, como a cópia aberta, e pus estas escrituras num vaso de barro para que pudessem durar muitos dias. Então, dias bíblicos são anos. Irmial 32, 9 e 14. Então, pela palavra nós podemos analisar que eles estão fazendo aqui, está comprando a propriedade de uma parte, de uma porção de terra de Israel. Ele vai pegar essa escritura de posse, vai selar na presença de testemunhas, vai fazer a transação e ele vai colocar isso num vaso de barro e que vai ser guardado por muitos e muitos anos, para que no final do tempo determinado, quando ele retornasse para Israel, quando terminasse essa diáspora, não é? Vamos dizer assim, então esse livro seria aberto comprovando quem é o dono daquela propriedade, através desse livro que foi um contexto que nós temos no hebraico, para que possamos entender um pouquinho sobre a legislação de posse da terra de Israel, para que vocês possam entender que o livro selado no Apocalipse, a abertura dos seus selos, agora acompanha a leitura. Significado profético. A escritura representa a posse legal de uma terra. O selo e o vaso falam de um tempo determinado para a revelação e restauração. Mesmo diante do exílio e destruição iminente, Ial promete que ainda se comprarão casas e campos nesta terra. Então, no versículo 15 de Irmial, Jeremias, e vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Apocalipse 5,
O livro selado representa um testamento de herança ou escritura de posse universal. Apenas o Mashiach, com o Goel, o Redentor, pode reavê-lo e abrir seus selos. A abertura dos selos inicia juízos porque a terra está em mãos do posseiro, o usurpador, que é o Hassatã, não é Satanás, e não do herdeiro legítimo, que é Yahusha. Então, por aí, nós vamos apresentar teses para vocês que o herdeiro, e não do herdeiro legítimo, né? Diz ali, Satã não é o herdeiro legítimo. Então, o herdeiro legítimo é o nosso, para que nós possamos ver que o nosso Mashiach é o herdeiro legítimo da terra, é o herdeiro legítimo do mundo. O mundo jaz no maligno, porém ele não é do maligno, né? Então, a realidade atual, a terra em mãos do posseiro. O domínio temporário do mundo foi usurpado pelo inimigo. Veja Lucas 4:6, onde Hassatã oferece os reinos do mundo a Yahusha. O ato de abrir os selos é uma ação judicial espiritual que começa a quebrar o domínio do usurpador. Cada selo traz desordem, guerra, fome e morte como resultado da separação entre a criação e o seu verdadeiro Criador, Yahweh. A redenção da terra e a reintegração da posse no jubileu final. A terra pertence a Yahweh, o Criador, e não pode ser vendida perpetuamente. Então, a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, diz Yahweh, pois vós sois forasteiros e peregrinos comigo. Vai cá, que é Levítico 25:23. Na Torá, a terra de Israel pertence exclusivamente a Yahweh. As tribos receberam porções como herança, mas não como propriedade absoluta. Por isso, a terra poderia ser arrendada por tempo limitado. Então, ela seria vendida, mas não como definitivo. Concessão, né? Um arrendamento, como se fosse um aluguel temporário por um ciclo de anos. E ao chegar ao Lobel, que seria o jubileu, não é? Nós vamos explicar um pouquinho para vocês o que é o jubileu. A redenção da terra é a reintegração da posse no jubileu final. A terra pertence a Yahweh e não pode ser vendida perpetuamente, não é? Então, no capítulo de Números, 6 livros de Números, garantia social da justiça e a continuidade profética da promessa feita a Abraão, ou nosso pai Abraão. Então, vai cá no próximo slide, acompanha comigo aí. Santificareis o ano 50º e apregoareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Então, o que nós estamos vendo aqui? Eu quero colocar para vocês uma conexão, um entendimento que nós estamos apresentando aqui para vocês que a Torá vai determinar. A Torá vai determinar que a terra de Israel, ela não tem um dono definitivo. Ela tem um dono, e esse dono é Yahweh. Alguns textos um pouco mais para frente nos concede o direito, não é o direito da posse para a humanidade, mas essa terra não poderia ser vendida em perpetuidade. Então, por exemplo, se eu fosse um proprietário, né, a pessoa fosse um proprietário de um campo e ele empobrecesse, precisasse vender, então venderia essa terra, mas não de forma definitiva. Em algum momento haveria remissão à terra para o seu legítimo dono, seu legítimo herdeiro, ou para os seus sucessores, que teriam direito legal sobre aquela propriedade. Agora acompanha comigo aí, que nós, então, lemos aqui: santificareis o ano 50º e apregoareis. O Iobel era mais que um evento econômico. Ele representava a libertação dos escravos, restituição da terra aos legítimos donos, redefinição da estrutura social sobre a soberania de Yahweh. Então, ou seja, que acontece da forma pontual dentro da Torá para a comunidade de Israel, mas fará a nível global, ou seja, mundial. E agora vamos ver o que Yahweh disse. Então disse Yahweh:
Os Yaldins e ciclos proféticos, eu vou ler aqui para vocês. Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos, diz em Bereshit, que é Gênesis 6:3. Muitos sábios e estudiosos messiânicos interpretam esses 120 anos não como anos comuns, mas como 120 ciclos de jubileus, ou seja, 120 vezes 50. Vamos dar uma voltinha aqui para trás, vamos ver. 120 vezes 50 são 6.000 anos. 40 vezes 50, 40 anos vezes 50 é um ciclo. Com um ciclo judaico, nós temos níveis de no fim de 120 e entra-se no 7º milênio. Então, assim, o Shabat da Terra no reino do Mashiach, a cada 50 anos, o próximo ano é um jubileu. A cada mais 50 anos, o próximo ano é um outro jubileu. Então, se passaram 50 anos, o 51 é um jubileu. Então, são 40 vezes 50 jubileus. Que esses 40 vezes 50 jubileus dá 2.000 anos. E os 120 vezes 50 jubileus dá os 6.000 anos, que é o tempo determinado por Ial para a redenção do homem sobre a terra. Então, ao nível literal aí, nós temos o máximo, que é o nível onde conseguimos enxergar segredos por detrás do texto, esse literal que nós estamos lendo. Quando nós olhamos essa menção, está dizendo: não contenderá para sempre o meu espírito com o homem, e os seus anos serão 120. Você tem a forma literal, uma sentença, Ial está dando para os seus descendentes não se corromperem antes do dilúvio. Então, ele, num período de 120 anos, viria o dilúvio. E você também pode interpretar esse texto como sendo a idade máxima para a qual o homem viverá dali para frente. Então, o homem, ele vivia perto de 1.000 anos na época, lá no início, nos primórdios. Adão, Abraão, aquela gente toda vivia, aqueles homens todos viviam quase 1.000 anos, 800 anos, 600 anos. Então, a partir do decreto do Criador, Ial, esse entendimento nos mostra que a vida do homem passaria a 120. Então, Ial disse: porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Então, é Gênesis 6:3. Então, muitos sábios e estudiosos messiânicos interpretaram como sendo 120 anos como anos comuns, mas não como anos comuns, mas como 120 jubileus, entende? Então, analisa. Ial vai dar ciclos de contagem de tempo para o povo de Israel, ligados à terra. Então, é muito importante saber como funciona. Quando o hebreu entrou na sua herança, ele teria que plantar, colher, arar, cuidar da terra num ciclo de 6 anos. 6 anos. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano, sexto ano. Então, ele entrava no 7º ano. E isso é chamado na Torá o ano sabático, ou Shemitah. Então, o que aconteceria nesse Shemitah? O dono da terra, aquele que tinha propriedade sobre a terra, não podia arar, não podia cultivar, não podia plantar, nem colher na forma comercial ou industrial. Tudo que a terra produzisse, ela produziria por si só. Então, aquele ano é o ano chamado ano sabático, período que você tinha alguns ajustes economicamente falando, porque você nos 6 anos já teria plantado, colhido, armazenado, e aquele respeitava aquele ano, o 7º ano. Então, no segundo ano sabático, de novo, repetia-se a mesma, não plantava, não arava, não colhia, e o segundo ano sabático iniciava
um novo ciclo de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, de novo 5 anos, 6 anos, e aí o 7º ano sabático. Sempre assim. Então, no momento que 6 anos plantados e 1 ano de repouso, mais 6 anos plantados, outro ano de repouso, mais outro ano de repouso, mais 6 anos plantados, mais outro ano de repouso, então você teria até que se formasse os jubileus, entendem? Então você tem 7 ciclos de 7 anos, faria isso 7 vezes 7, 49. O que a Torá determina é que terminar o ano 50, né? Por exemplo, então 49, lá eu falei 51, perdão, 49 e o ano 51 para de plantar, porque o ano 50 é o jubileu, que diz que a terra tem que ser santificada e todas as heranças serão restauradas. Então, independente de que esteja com o poceiro da terra, o poceiro vai ser removido, a terra volta para o seu dono legítimo, as pessoas que estavam aprisionadas são libertadas, as pessoas que estavam escravizadas ganhariam liberdade, não seriam mais escravizadas. Então, essa é a determinação do jubileu. Você encontra ele na palavra sagrada, na Bíblia, na Escritura, no Levítico, né? No capítulo 5, nós encontramos a versão profética do jubileu. Então, até a segunda parte, vamos dar um tempo por aqui para não ficar muito extenso. A segunda parte nós continuaremos, tá, irmãos? Não esquece de seguir a segunda parte para você completar, porque nós ainda vamos falar sobre os 7 selos, as 7 trombetas e o final dos tempos estamos vivendo agora, não é mesmo? Até!